Ajudar o próximo de qualquer maneira já é uma sensação de solidariedade. Agora, já pensou em doar um órgão ou até mesmo a medula para quem precisa? Por isso agora nós vamos conversar com a doutora Carla Safari e saber um pouco mais sobre o transplante de medula. Você pode ser um doador e salvar vidas. Acompanhe. Eu converso agora com a doutora Carla Safari, que é oncologista da Onco Maringá. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Thaís. Olha, hoje o nosso tema é transplante de medula óssea. Esclarece pra gente, doutora, o que é esse tipo de transplante? O transplante de medula óssea é uma forma de tratamento na qual você vai produzir uma morte celular, principalmente morte de células da medula óssea, das células tronco da medula óssea, tá? E permitir que o indivíduo se recupere através da colocação, da injeção de uma nova medula óssea, quer seja do próprio indivíduo, quer seja de um doador aparentado, quer seja de um doador não parente, quer seja mais recentemente de células de sangue de cordão umbilical. Doutora, e em quais doenças esse tipo de transplante pode ser utilizado? O transplante de medula óssea, atualmente, ele tem uma gama enorme de doenças nas quais ele tem um papel importante. Mas ele surgiu principalmente nos casos de leucemias, que é a doença que a medula óssea está ocupada por células malignas. Quando que ele é usado no tratamento da leucemia? Depende muito do tipo de leucemia. Em algumas leucemias ele é usado logo que o indivíduo se submete ao tratamento quimioterápico e a seguir o indivíduo já recebe transplante de medula óssea. Em outras situações ele é feito quando a doença recai, quando o paciente não se cura, tá? E não só atualmente as leucemias, mas os linfomas, anemia plástica, uma doença que cursa com falência da medula óssea, tá? O mieloma múltiplo, algumas doenças que produzem imunossupressão. Atualmente também tem-se começado a fazer transplante no Brasil em pacientes com anemia falciforme, em talassemia, quando existe um doador que seja compatível. Então tem uma gama enorme de situações em que o transplante pode ser útil. Tá, doutora, então existem vários tipos de transplantes, mas quais são eles? O transplante de medula óssea, que é a substituição da medula óssea do indivíduo, ele pode ser feito tanto com a medula óssea do próprio indivíduo, no caso, se coleta, se congela a medula do indivíduo, submete o paciente a um tratamento quimioterápico para eliminar a doença de base ou diminuir a níveis indetectáveis ou no menor número possível de células doentes e reinfunde essa medula. Esse transplante é o transplante autólogo, tá? Agora, o transplante que você usa a medula óssea de um doador, ela pode ser de um doador aparentado, tá? No caso, um irmão compatível nos antígenos específicos para medula óssea, ou um doador não aparentado. Aí seria uma pessoa com os mesmos antígenos, uma pessoa compatível, porém uma pessoa que não é parente, um doador. E essa facilitação ou dificuldade, né, doutora? É tão difícil essa doação? Como é que funciona isso no Brasil? Atualmente existe um sistema de cadastro de doadores de medula no Brasil, então é possível você doar, você se cadastrar como doador, basta você doar 10 ml de sangue mesmo, num banco de sangue, num hemocentro próximo da sua cidade ou mesmo num hemonúcleo, você faz essa doação, tá? E você fica cadastrado como doador. Na eventualidade de aparecer um paciente compatível, porque os testes são feitos nesse seu sangue, nesses 10 ml de sangue que foi coletado, tá? Okay. Na eventualidade de aparecer um paciente compatível, você é recrutado para fazer testes mais elaborados a fim de verificar a total compatibilidade. Existe dor, doutor, alguma coisa? As pessoas têm esse preconceito a respeito disso? Na hora de ser doador? O doador, ele tem alguns incômodos, ele tem que ser hospitalizado, ele tem que ir para um centro cirúrgico, ele tem que ter coletada a sua medula óssea através de múltiplas punções, mas é um procedimento de baixo risco, tá? É muito raro que aconteça algum problema mais sério com o doador. E a respeito da pessoa que recebe?
quais são os preparativos que ela precisa acontecer com ela para ela poder receber o que vai ser doado? O receptor da medula óssea geralmente é um paciente que tem uma doença grave, então ele foi submetido a um tratamento quimioterápico prévio para preparar a medula, preparar o microambiente da medula óssea dele para receber essas novas células que ali vão se desenvolver, livres da doença. Então, geralmente é um paciente que está muito comprometido. Então, um paciente que está em ambiente hospitalar, numa unidade de transplante, isolado, e um paciente que provavelmente vai permanecer nessa unidade de transplante por bastante tempo, até que essa medula comece a produzir células para produzir a recuperação da imunidade, a fabricação das células vermelhas e a fabricação das células responsáveis pela função da coagulação. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Thaís, mais uma vez é um prazer poder conversar com você aqui no programa e estou sempre à disposição.